E nesse vídeo, o assunto que será debatido é: as redes sociais estão destruindo a igreja? Deixe a sua opinião nos comentários. O que é um influencer digital? Aquele que usa a sua capacidade, suas redes sociais, para direcionar as pessoas que o seguem, que o escutam. E à luz da Bíblia, todo cristão tem um chamado geral para ser um influencer, um influenciador. Porque a ordem de Jesus para a igreja é fazer discípulos através da pregação do Evangelho. A União Internacional de Telecomunicações afirma que em 2021, aproximadamente 4,9 bilhões de pessoas, ou seja, 63% da população mundial, usavam já a internet. Sendo isso, ao meu ver, um cumprimento de uma das grandes profecias de Cristo, uma palavra que impacta as nossas gerações. É que ele disse que aquele que crê nele faria obras maiores. O tema de São Paulo esse ano, do estado inteiro, é ano de coisas maiores. Porque Jesus falou, vocês farão coisas maiores. Sim. Nenhum de nós conseguiríamos fazer obras maiores em essência das que Jesus fez, mas em alcance, pastor. Jesus alcançou no seu ministério a Palestina. Eu nunca tinha pensado nisso. A gente alcança o mundo. Sendo que pelas redes sociais nós temos a oportunidade, o privilégio, que muitos apóstolos não tiveram, de alcançar o mundo, eu me pergunto, o que nós, que estamos sendo reconhecidos como influência nas redes sociais, temos postado, compartilhado? Pegou pesado. O que temos falado, de que modo temos lidado com o Evangelho, com as Escrituras? Como eu já vi várias vezes, bispo, em algumas convenções, o senhor diz, tá filmando isso? Por quê? Porque existem coisas que é para aquele momento, não é para além dali. Sem dúvida. Todo influencer deveria saber disso, o equilíbrio. Tinha coisas que Jesus falava diante da multidão em parábolas, mas aos seus discípulos em particular ele falava abertamente. Exatamente. Então existem coisas que a gente pode falar em público, sim, pode fazer um corte, pode fazer nas redes sociais. Nós estamos tendo um alcance muito grande. O que falamos, o que vivemos, o que postamos, vai edificar vidas? Vai cooperar para o Evangelho? Nesse sentido, é que eu clamo por equilíbrio, sabedoria, preparo teológico. Eu lembro de uma história, se o senhor me permite, 2 Samuel capítulo 18. Na morte de Absalão, Ahimaás se ofereceu para Joabe e disse: me deixa correr e entregar a mensagem. O capitão do exército de Davi disse: hoje tu não darás a mensagem. E ele mesmo, o capitão, ordena que outro vá e anuncie a mensagem a Davi. Por quê? Porque aquele ali viu o que aconteceu, tinha a mensagem e foi autorizado por Joabe. Só que aí, bispo, Ahimaás não ouviu falar. Ele viu. Ahimaás passa na frente do que foi enviado por Joabe, chega primeiro. E quando perguntam, cadê a mensagem? Ele disse, eu só vi um alvoroço, eu não sei o que aconteceu. O que chegou depois tinha mensagem. Então tem muita gente chegando primeiro na mídia social, tem muita gente com milhões de seguidores no Instagram, Facebook, YouTube, que pensa que isso lhe dá autoridade, como se a página de um Facebook fosse um certificado teológico de maturidade. Meu Deus. Amém. Chega primeiro pelo número de seguidor que tem, pelos algoritmos que tem, pelos cortes que tem, mas não tem a mensagem. A verdade dificilmente dá like. O pastor Calixto citou os seguidores, a gente não pode ser responsabilizado por isso, pelo seguinte fato, a gente lembra de Éfeso. Éfeso teve como pastores João, Timóteo, Paulo. Foi a igreja que perdeu o primeiro amor e hoje é só ruínas. Judas, discípulo, seguidor. João fez até milagres em nome... Judas, né? Fez até milagres em nome de Jesus. Seria Cristo culpado pela apostasia do ex-apóstolo Judas? Não. Então, assim, o camarada que me segue e fala que minha palavra é verdade absoluta, ele não me segue de verdade. Então você está falando do Judas? Eu vou perguntar uma coisa. Não assiste... Jesus sabia que o Judas ia ser o traidor. Sabia. Por que escolheu ele? Na mesa, Jesus deixou isso claro. A escolha de Jesus por Judas, pastor, foi para o apostolado, Mateus capítulo 10.
E ali há a soberania de Deus sobre a vida de Judas também. Jesus deixa claro que ele sabia, ele escolheu, ele estava debaixo de um propósito. Não, mas quem escolheu? O Jesus escolheu Judas para ser o traidor? Mateus 10 diz que Jesus escolhe Judas para ser apóstolo. Agora, por livre... sim, é isso que eu tô. livre escolha, ele escolheu... Aí que eu lhe pergunto, o bom do debate, que às vezes sai do tema, porque é interessante a pergunta. Então, Jesus escolheu pro mal, ele nasceu... É que nem aquele cego. Nem ele, nem o pai dele. Ele está cego para demonstração da glória de Deus. Pastor, é simples a gente olhar para Jesus e ver a soberania divina, e Judas você vê a responsabilidade humana. Essas duas não se separam na Bíblia Sagrada, só a eternidade para revelar. Soberania divina e responsabilidade humana. Agora, a questão é a desgraça que viraliza, que faz a gente virar. O que mais viraliza é a desgraça. E que daí a gente passa a gente virar o que nunca fomos. Pessoal, Bispo, aí cabe a pergunta. Pelo engajamento, vale tudo? Vale. Eu descobri agora. É resenha, tô brincando, gente. Tô brincando. Desculpa. A nossa preocupação aqui... Ganha dinheiro em cima disso? A nossa... Dando comigo, Diogo? O quê? É uma arroba? Ganha dinheiro em cima disso? Na arroba é visibilidade, né? Visibilidade. Visibilidade, assim... Bora lá. Então, desculpa interromper. Então, quer dizer, sem nenhuma ética... Arrebenta quem quiser que arrebentar. Vale tudo! Vale tudo. Pastor, a questão é que a gente parece... A grande maioria que faz isso são os desigrejados. Tá aí a questão que o senhor encaminhou a minha fala. A nossa preocupação deveria ser com os crentes, não com os ímpios. Os ímpios são mentirosos. Jesus disse em João capítulo 8 que os ímpios fogem da verdade porque eles cumprem o desejo do pai deles, que é o diabo. É normal. Sempre haverá dois tipos de pessoas na terra, desde Caim e Abel. Dentro das nações, Deus tinha Israel. Temos os falsos profetas e os verdadeiros, falsos apóstolos e verdadeiros. Então, como aqui somos pastores e cristãos, a nossa fala deve ser direcionada aos crentes. O ímpio pode mentir, você não. O ímpio é natural caluniar, você não. O ímpio pode viver de corte isolado, você não, você é crente. Então, se você tem uma página na rede social, você deve ter a ética cristã ali. A ética cristã deve pautar nossas postagens. Isso tem que ir para os nossos públicos. Por isso que o senhor perguntou, tem jeito? Eu digo que tem. O evangelho é transformador. Agora, os pré-reformadores usavam popularidade para quê? Para colocar as escrituras no seu devido lugar. Os reformadores usaram popularidade para quê? Para colocar as escrituras no seu devido lugar e libertar as pessoas da idolatria. Paulo não era casado e falava de casamento, né? Mas Paulo é inspirado pelo Espírito. Eu vou parar de pregar sobre cruz, que eu nunca tive crucificado. Não vamos discutir. Não, você vai pregar sobre cruz. Nós vamos discutir se Paulo foi casado ou não foi. Não, primeiro tem esse debate tradicional. Essa questão ainda também. Alguns dizem que ele era viúvo, né? Segundo, Miguel, ele era... Outros dizem que ele era solteiro. Ele era... Solteiro não. Paulo era teólogo. Paulo era... Pastor, mas se Deus quiser colocar... Licença. Pode falar, Miguel. O senhor primeiro. Paulo era teólogo. Paulo era poliglota. Paulo era plantador de igreja. Paulo dominava a teologia judaizante e causou... Olha pra mim, Miguel. E causou a teologia que nós nos baseamos nela. Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento. Se Cristo não o estabelece como aquela voz que ele se tornou, óbvio, a gente não consideraria os textos de Paulo inspirados. Então, Paulo escrevia inspirado pelo Espírito Santo. Quando a gente fala de uma criança com 10 anos pregar sobre as dificuldades do casamento, a gente lembra do próprio Paulo dizer que o neófito não pode se envolver com o ministério. Então não posso pregar o que está escrito, porque eu tenho que viver isso, pastor, é isso? Você tem que vivenciar o que está escrito, pastor, certas doutrinas, para que, Miguel, desculpa, para que você tenha autoridade para falar. Olha, de fato, é complicado entender. Não é complicado entender, é você Miguel, se submeter a isso. Eu queria, bispo, só deixar uma palavra aos influencers que estão aqui conosco e nos assistem nas redes sociais. Os últimos dados mostram que o Facebook, o WhatsApp e o Instagram são as 3 redes sociais preferidas do povo.
E as três acabam, claro, por fornecer aos seus usuários uma vasta gama de utilidades, mas a prioridade em todas elas é a exposição pessoal dos indivíduos. Quem tem que ressignificar isso? Os influencers evangélicos. Vocês que nos assistem são os responsáveis pela ressignificação dessas coisas, porque onde Cristo chega, onde o evangelho chega, há essa alteração. Então, segundo a pesquisa feita pelo programa Ponto a Ponto na Band News, as coisas mais postadas nas redes sociais hoje são, em primeiro lugar, conteúdos pessoais. Fotos pessoais, vídeos pessoais, frases pessoais. Como que a gente ressignifica isso? Falemos das coisas boas que Cristo tem feito com as pessoas e do que Cristo tem feito conosco. Como já foi falado aqui, venceremos a fofoca e a calúnia com mentira, amor e verdade. O segundo conteúdo mais postado nas redes, autoajuda, que não é tão prejudicial, mas também apresentemos a ajuda do alto. Terceira postagem, né, mais vista, compartilhada e curtida nas redes, trabalhos, assuntos relacionados ao trabalho, profissão ou carreira. Então falemos sobre o pecado da preguiça, da ociosidade, mas também falemos contra a trabalholatria que tem tirado muitos crentes de suas congregações. Sim. Quarto lugar, o que é mais visto, comentado, viralizado nas redes, piadas e humor em geral. Então, facilitemos a linguagem do evangelho com equilíbrio, façamos as pessoas sorrirem. Por último, causas sociais e política. Você vai ver o que vai vir no livro. Imagine, pastor. Causas sociais e política. Apresentemos os perigos das ideologias socialistas e comunistas. Instruamos as pessoas a orarem, pedirem a direção a Deus pelas autoridades, a votarem certo. Denunciemos os excessos, os desvios do governo, reafirmando que o único governo perfeito que mudará toda a humanidade é na vinda de Cristo Jesus.